Infelizmente, nós estamos vivendo uma crise de identidade pastoral dentro da igreja. Muitos obreiros continuam na igreja, continuam exercendo o ministério pastoral, continuam no cargo de pastor, mas estão buscando outros títulos, formações e exercendo outras atividades. Muitas vezes, procura de um sustento, às vezes também à procura de autoridade. Acham que ser pastor não está sendo suficiente para desenvolver o seu ministério. Procuram ser psicólogos, advogados, organizadores de eventos, engenheiros e outras funções. Eu não estou aqui dizendo que é errado ou é pecado um homem, uma pessoa, ser pastor e ser advogado, exercer o ministério pastoral e exercer a profissão de psicólogo, médico, professor, engenheiro ou qualquer outra função que venha honrar a Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu conheço homens de Deus que são pastores, exercem o ministério pastoral com fidelidade ao Evangelho e dividem esse tempo com outra função. São advogados, psicólogos, professores. O que eu quero dizer aqui, por meio desse vídeo, é que nós não podemos confundir a identidade do ministério pastoral. No exercício do ministério pastoral, nós devemos ser fiéis segundo a palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia tem nos mostrado, como devemos exercer esse ministério pastoral. E aproveitando a oportunidade, eu quero lembrar três verdades preciosas. A primeira, o ministério pastoral não é uma conquista nossa. O ministério pastoral é um chamado de Deus. O Senhor, pela sua graça, nos chamou. O apóstolo Paulo, ele sempre, quando escrevia ou quando escreveu suas cartas, ele sempre lembrava: Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, servo de Deus, chamado para pregar o Evangelho. Precisamos lembrar, o ministério pastoral não é fruto dos nossos méritos, mas é fruto da soberana graça de Deus, da graça do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus por isso. A segunda verdade é que o pastor é chamado para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes podemos pensar que a igreja só irá nos ouvir se a gente tiver uma outra função, uma outra formação, se a gente for pastor, psicólogo, pastor ou advogado, pastor ou professor, ou juiz ou engenheiro, pastor e mais uma outra formação. Não, meus irmãos. Quem dá autoridade ao ministério pastoral é Deus. O pastor, ele tem autoridade fundamentada no ensino do evangelho. Se você quer ter autoridade no seu ministério, não pense que você terá autoridade se tiver uma outra formação, se tiver uma outra profissão. Não estou dizendo que o pastor não deve ter uma outra formação. Eu considero isso importante, muito importante. É bom que o pastor estude tudo que ele tiver condições de estudar. O que eu estou querendo dizer é que a autoridade do pastor, a autoridade no exercício pastoral, ela é fundamentada no Evangelho. O pastor tem autoridade quando ele ensina a palavra de Deus. As ovelhas ouvirão a voz de Cristo por meio do ensino do pastor. Não porque ele é pastor, não porque tem o título de pastor, mas porque ele é fiel às Escrituras. Ele é fiel ao que ele aprendeu de Cristo por meio do seu santo Evangelho. A terceira e última verdade que eu quero destacar aqui nesse vídeo, que é muito importante, que constantemente o pastor faça uma avaliação da sua vida e do seu ministério. Precisamos avaliar a nossa vida, precisamos avaliar o nosso ministério. E essa avaliação deve ser a partir da palavra de Deus. Devemos examinar as Escrituras e a partir desse exame, a partir do estudo, da meditação da palavra de Deus,
avaliar a nossa vida e o nosso ministério. Uma outra forma de avaliar as nossas vidas e os nossos ministérios é lendo bons livros. Quantas vezes, meus irmãos, eu não já li aqueles livros de Spurgeon, Lições aos Meus Alunos? São 3 livros. E diante dessa leitura, muitas vezes chorei, pedi perdão a Deus, porque por meio dessas leituras reconheci quanto, em muitos e muitos momentos, fui negligente com a obra de Deus, pequei contra o Senhor. E aquele livro do puritano Richard Baxter, Pastor Aprovado, quantas vezes eu já li aquele livro, desde o seminário que eu leio aquele livro, e quantas vezes eu não já li esse livro e me peguei lágrimas, arrependido, envergonhado, pedindo perdão ao Senhor. Meus irmãos, é um privilégio enorme ser pastor. É um privilégio que nós não podemos medir, ser chamado por Deus para pastorear a Igreja de Cristo. Eu sei que das suas lutas, imagino as suas lutas, e o meu desejo é que Deus continue te abençoando, renovando a sua fé, restaurando a sua alegria. O meu desejo é que Deus continue abençoando sua vida, sua família e o seu ministério.